Salve alunos do canal Atualize Educação. O tema da videoaula de hoje é o Egito Antigo. Faremos uma playlist de 2 videoaulas básicas sobre o Egito Antigo. Nessa primeira videoaula, veremos a geografia, a política e a economia. E no próximo vídeo, falaremos um pouco sobre a sociedade e a cultura do Egito Antigo. Em vídeos posteriores, poderemos aprofundar alguns assuntos da política, da história e da cultura do Egito Antigo. Bem, comecemos então pela geografia. O Egito se localiza no nordeste da África. Como dizia Heródoto, um historiador grego, o Egito é a dádiva do Nilo e ainda continua sendo, por assim dizer, naturalmente, o Egito é um presente do Nilo. Por quê? O Nordeste africano e todo o norte da África se localizam no maior deserto quente do mundo, o deserto do Saara. Lembrando que o maior deserto do mundo é o continente da Antártida ou Polo Sul. Bem, localizando-se então em uma região desértica, o Egito depende, na sua história, fundamentalmente do rio Nilo, que é o segundo maior rio do mundo. Sua extensão é de aproximadamente 6.650 quilômetros, só sendo menor do que a extensão do rio Amazonas. Bem, o rio Nilo nasce no país chamado Uganda, passa pelo Sudão e entra no Egito, cortando todo esse país na direção sul-norte. Quando você olha para o mapa do Egito, a parte sul é o início do rio Nilo, a parte norte, junto ao mar Mediterrâneo, é o ponto em que esse rio se deságua e se encontra com o mar. Falando em rio que deságua e encontro com o mar, devemos ressaltar 2 fatores geográficos importantes: o delta do rio Nilo e o vale do rio Nilo, 2 regiões importantíssimas para o florescimento, para o surgimento da agricultura no Egito Antigo, há aproximadamente 7.000 anos atrás, e também para a continuidade da história egípcia como uma história de um grande povo, de uma grande civilização. Bem, o delta do rio Nilo, que é um grande triângulo é o formato daquela letra grega que recebe o nome de delta. Enfim, o delta do rio Nilo é um triângulo com uma área de 9.600 quilômetros quadrados. É uma área considerável, uma área repleta de terrenos alagados, terrenos muito úmidos, moles, terrenos alagados que guardam sedimentos, material orgânico, vegetal e animal, levados pelo rio Nilo ao longo da sua história. Portanto, o delta do rio Nilo, o ponto triangular onde o rio Nilo praticamente se desfaz enquanto entra no mar, esse delta é uma região de quase 10.000 quilômetros quadrados, uma região extremamente fértil, e foi ali, nesse delta, que surgiu uma das maiores civilizações da história, a civilização do Egito Antigo. Bem, ao longo do rio Nilo temos o vale. O que seria o vale do rio Nilo? 15 quilômetros de cada lado, 15 quilômetros de cada margem. Essa é a extensão do vale, é a largura do vale do rio Nilo. Ao longo de toda a sua trajetória, falando especificamente do Egito, ao longo de todo o seu caminho pelo Egito, temos 30 quilômetros de áreas que são frequentemente, anualmente alagadas. Esses alagamentos, essas enchentes, que duram 6 meses, são 6 meses de enchentes e 6 meses de seca.
nesses 6 meses de enchente, muito material orgânico, aquele mesmo material do delta, é depositado nesse local, nesses 30 quilômetros, 15 de cada lado, 15 de cada margem, ao longo da trajetória do rio Nilo. Então, temos aí a localização mais específica dentro do Egito, do início da sua civilização, do início do seu povoamento, há 7.000 anos atrás. Tribos que vagavam pelo deserto fazendo comércio, tribos de beduínos que viviam do transporte da carne, do leite, de camelos, cabras, ovelhas, enfim, essas tribos encontraram no rio Nilo a oportunidade de se sedentarizarem, de se fixarem em um mesmo lugar. Repito, ao longo do vale do rio Nilo, 30 quilômetros, 15 de cada lado, 15 de cada margem, e principalmente no delta desse rio, uma região com quase 10.000 quilômetros quadrados de uma área extremamente fértil. O vale do Nilo é importante por uma razão muito simples: a extensão desse rio são quase, repito, 7.000 quilômetros de extensão, precisamente 6.650. Imagine então o tamanho dessa área fértil para povos que dependiam única e exclusivamente desse presente, do presente que o rio Nilo, dava a essas pessoas na antiguidade. Falando um pouco agora de política e pegando gancho no assunto geográfico do rio Nilo, devemos classificar o Egito Antigo dentro da palavra teocracia. O regime político que existiu no Egito Antigo era chamado de teocracia. A palavra tel vem do grego theos. Theos significa Deus. E a palavra cracia, que também vem do grego, significa poder. Se falamos de teocracia, falamos de poder divino. Isso quer dizer o quê? Que o poder político estava nas mãos dos faraós. Faraós que se consideravam e que eram considerados deuses pelos povos do Egito. Os faraós, para a mentalidade daquelas pessoas antes de Cristo, eram filhos preferidos, eram filhos cheios de divindade, filhos do deus Ra, do deus Sol, e também do deus Amon. Amon seria a força da qual se originou todo o universo. A força de Amon, a força que criou o próprio universo, e a força vital que dá vida ao mundo, do deus Ra, do deus Sol, do Deus que fez o mundo. Enfim, essas forças, essas divindades são os criadores, os pais de todos os faraós. E os faraós, portanto, carregam nos seus corpos, nas suas decisões, na sua sabedoria, essa divindade, esse poder divino, esse poder inquestionável. Portanto, se concentrava nas mãos dos faraós a cobrança de impostos. Se concentrava nas mãos dos faraós a posse de todas as terras. Sim, eram os faraós legalmente, por lei, os donos, os proprietários de todas as terras do Egito Antigo. Portanto, as pessoas que trabalhavam nelas, os camponeses, os felás são os camponeses, eram na verdade servos do faraó. O faraó deixava as famílias camponesas morarem, habitarem e trabalharem em suas terras. Em contrapartida, essas famílias entregavam ao faraó parte de sua produção em um contrato muito mais do que justo. Quando o chefe de família camponesa morria, as terras voltavam para o faraó, dentro de uma tradição que afirmava: as terras não eram dos homens, as terras eram dos deuses Amon e Ra, e que portanto eram do próprio faraó ou de todos os faraós. Enfim, vamos falar um pouquinho mais sobre essa relação de terras e faraós quando falarmos daqui a pouco sobre economia. Vamos agora falar um pouquinho sobre os 5
períodos históricos, bem resumidamente, do Egito Antigo. Temos o período pré-dinástico, temos o período arcaico, o período do Alto Império, o período do Médio Império e o período do Novo Império. 5 períodos. De quando a quando aconteceu o período pré-dinástico e quais as suas características? O período pré-dinástico começa com o povoamento do delta do rio Nilo, há aproximadamente 7.000 anos, para aqueles povos beduínos, para aqueles povos seminômades que vagavam pelo deserto de oásis em oásis, dependendo da carne, do leite, do couro e do transporte dos camelos, essencialmente. Bem, entre 7.000 anos atrás e 5.100 anos atrás, esses povos formaram ao longo do rio Nilo, principalmente no seu delta, lá em cima do mapa mundi, perto do mar Mediterrâneo. Enfim, esses indivíduos, essas tribos, esses povos formaram aldeias às margens do rio Nilo. Essas aldeias receberam os nomes de nomos, N-O-M-O-S, nomos. Cada nomo tinha o seu líder, tinha o seu rei, tinha o seu chefe, chamado nomarca. Enfim, o período pré-dinástico era um período de política descentralizada. Cada nomarca mandava no seu nomo e ponto final. Foi um período entre 7.000 e 5.100 anos atrás, de povoamento do delta do rio Nilo, lá em cima, repito, no mapa mundi. Depois desse período, tivemos o período arcaico, um período que durou de 5.100 anos atrás até 4.850 anos atrás. Quando falo dessas datas, eu tomo como ponto de referência o ano 2000, tá? Então, entre 5.100 anos atrás e 4.850 anos atrás, tivemos o período arcaico, um período em que houve a unificação dos nomos. Basicamente, um nomarca chamado Menés. Esse Menés, vale lembrar aqui, ele dominava o Baixo Egito. E havia o Baixo Egito e o Alto Egito nessa época. Vamos lá. No período arcaico, aliás, no período pré-dinástico, entre 7.000 e 5.100 anos, onde os nomos viviam independentemente, essas aldeias se organizaram em 2 reinos, tá? Em 2 grupos. Quando você olha no mapa, o grupo de baixo é chamado Alto Egito, porque topograficamente ele é mais alto do que a parte seguinte, onde o rio se deságua no mar. O rio vai em um caminho de declive, tá? Então, quando você olha no mapa, o Alto Egito fica embaixo do mapa dele. Quando você olha para esse mesmo mapa, o Baixo Egito fica em cima desse mapa. Então, esse Menés, ele era o líder, ele era o rei do Baixo Egito, desse grupo de nomos que fica lá em cima do mapa, perto do mar Mediterrâneo. Esse Menés, há 5.100 anos atrás, ele conquista o reino do Alto Egito, o reino debaixo do seu mapinha nesse momento. Conquistando o reino do Alto Egito, que reunia nomos dessa região, o Menés se torna o primeiro faraó do Egito. Menés, 5.100 anos atrás ou 3.100 anos antes de Cristo, unifica os nomos do norte, do seu mapa mundi, Baixo Egito, e do sul, Alto Egito, transformando o Egito em um reino unificado sob o comando do faraó. Esse é um fato histórico de grande importância. Sai o período arcaico, de 5.100 anos atrás a 4.850 anos atrás, e entra o Alto Império, de 4.850 anos a 4.100 anos. Foi o período do apogeu do poder faraônico, foi o período da centralização maior, da concentração, da consolidação do poder dos faraós. Foi o período da construção das 3 maiores pirâmides do Egito, das mais famosas, as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos,
Kelps, avô, Kefren, o pai, Miquerinos, o neto, pirâmides, que se localizam na península de Gizé. Enfim, a época da consolidação do poder dos faraós, a época do Alto Império, mas também uma época em que houve muitos ataques de nômades, de povos nômades, que procuravam o seu lugar ao sol, perto do rio Nilo, e foi também uma época de muita rivalidade entre os chefes das tribos que continuavam existindo. E essa rivalidade entre os chefes de tribos fez com que o seu poder, essa rivalidade entre os chefes de tribos, melhor dizendo, e os faraós, fez dar mais poder aos nomarcas, aos chefes de tribos. Os faraós, então, nesse mesmo período do Alto Império, perderam esse poder no final dessa fase. Portanto, essa terceira fase do Egito Antigo, o Alto Império, de 4.850 anos a 4.100 anos atrás, foi uma época de apogeu, ponto máximo do poder faraônico, e também de queda desse poder mediante invasões de tribos, de povos nômades e em virtude da rivalidade entre os chefes de tribos e o poder dos faraós, que cobravam altos impostos. E é claro, se você é um chefe de um nomo, se você é um chefe de uma aldeia, olha para os seus colegas chefes de aldeias, o que você vai pensar diante de um faraó? O que vocês vão pensar diante de um faraó que cobra altos impostos? Vocês vão pensar que é melhor que a coisa volte à época lá da pré-dinastia, a época pré-dinástica, onde cada nomo mandava em si mesmo e cada nomarca cobrava os impostos que ele queria. Os impostos, então, nessa ideia, ficam com você, nomarca, e não com o faraó. Então, a queda do poder faraônico no Alto Império. Depois vem o Médio Império, de 4.100 anos atrás a 3.580 anos atrás. Os faraós retomam o poder a partir de um nomo, de uma aldeia, da aldeia chamada Tebas. Essa aldeia, esse povo, essa cidade, por meio do seu nomarca, volta a concentrar o poder em torno de um homem, em torno de um faraó. A capital que o Menes havia fundado inicialmente era Mênfis. A capital agora no Médio Império é Tebas. A capital é esse nomo, essa cidade, essa aldeia, essa cidade que era a aldeia Tebas. É a partir daí, no Médio Império, que o poder dos faraós é retomado. E também, nesse mesmo período chamado Médio Império, há uma grande invasão de um povo árabe, de um povo nômade, o povo Ixos. Junto com os Ixos, inclusive, vêm os hebreus. Falaremos dos hebreus mais adiante em próximo vídeo. Por fim, o Novo Império, que vai de 3.850 anos a 2.525 anos atrás. Bem, se no final do Médio Império houve uma invasão dos Ixos, desses povos árabes, nômades, entre 3.580 anos e 2.525, esses povos Ixos ou Ixós são expulsos do Egito. Os Ixos são expulsos junto com os hebreus, o império volta a se expandir, tá? Volta a ter a concentração de poder nas mãos do faraó. Essa expansão tem como objetivo proteger o poder dos faraós, proteger as fronteiras egípcias. O Egito cresce, mas ao mesmo tempo encontra novas invasões de núbios, persas, mesopotâmicos, macedônios e, por fim, invasões dos romanos. Tá? Nesse último período, o período do Novo Império, período de expansão do povo egípcio, de fortalecimento do poder dos faraós, temos essas invasões por uma razão muito interessante e conhecida. Há uma rivalidade entre os sacerdotes de Tebas, que querem recursos, querem impostos, querem poder político, e os faraós da capital Mênfis, da cidade de Mênfis. Tá? Então, faraós de Mênfis versus sacerdotes de Tebas. Essa disputa de poder enfraquece o Egito para as invasões desses povos que eu mencionei, entre eles os romanos. Então, resumidamente, política
do Egito Antigo se define em teocracia. O faraó é o representante dos deuses Amon e Ra. Ele é o proprietário de todas as terras. O povo egípcio é servo, a uma servidão coletiva desse faraó. E também as fases do Egito Antigo são fases que mostram um povoamento em torno do rio Nilo, a dádiva. O Egito é uma dádiva desse rio, é um presente desse rio. Então, um povoamento desse rio a partir de 7 mil anos atrás, das margens desse rio, das margens do seu vale, do seu delta, a formação de nomos, cidades, aldeias ao longo do percurso, do caminho desse rio, e depois uma constante rivalidade, briga. Quem vai comandar, quem vai determinar a vida dos povos egípcios? Serão os nomarcas, os chefes locais? Serão os faraós? No meio disso tudo, invasores chegando e encontrando muitas vezes o povo egípcio em rivalidade interna. Quando você está brigando com o seu irmão na sua casa, é muito fácil vocês não ouvirem que a casa está sendo invadida por um ladrão, né? Vocês podem ser pegos muito mais facilmente de surpresa nessa situação de briga interna. Finalizando essa videoaula, falemos sobre economia. A economia do Egito é definida principalmente por duas expressões: modo de produção asiático e agricultura de regadio. Agricultura de regadio. Como nós falamos, 6 meses de enchente, o vale do rio Nilo se enche d'água e de materiais orgânicos, vegetais e animais, materiais que fertilizam esse solo. Depois que as águas vão embora, esses materiais ficam lá, depositados no solo. 6 meses então de fertilização do solo, de enchentes, com muita matéria orgânica. Nesse período, o que fazem os servos? Os camponeses, veremos sobre a sociedade egípcia no próximo vídeo, constroem suas casas, templos, pirâmides, constroem canais de irrigação para desviar o rio, constroem diques para conter as enchentes, protegendo as casas. Enfim, enquanto o rio está cheio, não se pode plantar, então é preciso construir. E aqui entra a ideia de servidão coletiva. Um camponês construindo a sua casa, fazendo a manutenção da sua casa, é fácil de se entender. Mas um camponês construindo uma pirâmide, ou construindo uma mastaba, que era um tipo de pirâmide para os faraós mais antigos. Enfim, ele não está construindo algo que é dele, mas isso era normal, isso era comum, era correto, justo para esse camponês, por uma razão muito simples. Todas as terras eram do faraó. Toda a vida do camponês dependia da boa vontade do Deus faraó. Então, construir a sua pirâmide ou mastaba, o seu túmulo, era construir o túmulo de alguém que lhe deu terra, que dava a ele, camponês, terra para trabalhar. Então, essa servidão coletiva era algo considerado justo pelos camponeses, pelos felás, que trabalhavam de boa vontade, dando aos seus faraós muito suor, muito trabalho, muito esforço, construindo suas pirâmides, suas mastabas, seus templos, enfim. Quando você, camponês, trabalhava e morava nas terras de um sacerdote, você com prazer fazia a manutenção do seu templo, ou a construção, ou o aumento, afinal, ele permitia que você morasse em suas terras, que foram emprestadas a esse sacerdote pelo faraó. Bem, tempo de obras públicas nas terras do faraó, casas, templos, pirâmides, canais de irrigação, diques, mastabas, enfim. E os outros 6 meses? Quando as águas iam-se embora, depois que as enchentes terminavam, era hora de plantar trigo para o pão, que era a base da alimentação egípcia. Era hora de plantar o linho, base para a fabricação de tecidos muito famosos no Mediterrâneo, os tecidos egípcios. Era hora de plantar cevada para a fabricação de cerveja. Esses tecidos de linho
eram trocados posteriormente, por exemplo, ou trigo egípcio, por metais preciosos, pela madeira do povo fenício. Tá? Bem, falemos do modo de produção asiático, ele já está implícito, ele já está bem explicado no que falamos agora. O faraó é o proprietário das terras, porque ele é o representante de Amon e de Ra na terra. O faraó impõe uma servidão coletiva. Se os camponeses moram nas terras do faraó, os camponeses devem devolver parte da sua produção, da sua colheita, em forma de impostos. Mas o faraó dá o direito de uso das terras a escribas, veremos quem são, a soldados, dá o direito de uso dessas terras aos seus funcionários e não cobra impostos deles. Ou seja, se você fosse um sacerdote, um soldado, se você fosse um funcionário do faraó, você teria o direito de usar a terra, mas não teria a obrigação de pagar impostos. E não trabalharia nela. Quem trabalharia nela para você seriam os pobres felás, os camponeses, que dariam parte da sua colheita a você, que seria então um sacerdote, um soldado ou um funcionário do rei, do faraó, como um escriba, por exemplo. Essa economia egípcia era muito fortemente rural, tá? Uma economia fundamentada nesses produtos que eu falei agora, né? O trigo, a cevada, o linho, mas também fundamentada na pecuária de porcos, gansos, cabras e ovelhas. Porcos, gansos, cabras e ovelhas, pecuária. A agricultura do trigo, do linho, da cevada, uma economia fortemente rural, uma economia que dependia do regadio, do desvio por meio de canais de irrigação do rio Nilo para aguar, para levar água até regiões desérticas que naturalmente não receberiam água. Foi dessa maneira, dominando o rio Nilo, expandindo ele, desviando ele por meio de canais de irrigação, controlando as suas enchentes por meio de diques. Foi por meio desse domínio sobre o rio Nilo que a civilização do Egito Antigo cresceu, surgiu e cresceu. Por isso, os caras praticavam uma agricultura de regadio. Não chovia, era preciso regar as terras desviando o rio Nilo. Havia também uma economia urbana. Os caras produziam um excedente agrícola, produziam mais comida do que poderiam comer. Os caras produziam muito artesanato. Esses objetos do artesanato, esse excesso de produção agrícola e pecuária, eram levados por meio do rio, por meio de uma navegação fluvial, portanto, do rio Nilo. Então, esses produtos levados pelo rio Nilo eram trocados por meio do escambo, um produto pelo outro, ou trocados por dinheiro. A economia egípcia, portanto, ela era também urbana. Ao longo do rio Nilo, trocas comerciais eram feitas entre cidades, entre nomos, tá? Essas trocas eram na base do escambo, um produto pelo outro. Também eram trocas monetárias. A economia urbana também era monetária, havia uso de dinheiro. Em essência, a sociedade egípcia e a economia do Egito Antigo eram hidráulicas, sociedade hidráulica, economia hidráulica, civilização, povo hidráulico, que dependia da sua relação com o rio que era um meio de transporte dos produtos e das trocas comerciais, rio que era a fonte d'água a ser desviada para a produção agrícola e pecuária. O rio que deu vida ao Egito. O Egito Antigo, que era uma dádiva do rio Nilo e continua sendo, como diria Heródoto. Fiquemos por aqui. Na próxima aula vamos falar brevemente de sociedade e cultura do Egito Antigo. Muito obrigado e até lá!